Boa noite, meu nome é Stephanie, sou aluna do 10º período do curso de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte e vou apresentar o trabalho intitulado Síndrome de Kwashiorkor, secundária gastroplastia com derivação intestinal para tratamento de obesidade associada a transtorno alimentar pós-cirúrgico. O trabalho foi efetuado junto com os coautores Ian Souza e Patrick Marques e orientado pelo Bernardo Lisboa Tambasco. Dividido em 4 partes, sendo elas a introdução, relato de caso, a discussão e a conclusão. Introdução. A síndrome de Kwashiorkor é uma doença caracterizada pela desnutrição proteica aguda e grave, marcada principalmente pela hipoalbuminemia. Ela pode ocorrer tanto por baixa ingestão ou perda importante de proteínas. Ela é mais prevalente em crianças, sendo rara em adultos, e ocorre principalmente em países subdesenvolvidos, onde a dieta é marcada principalmente por carboidratos. Existem alguns fatores importantes associados à síndrome de Kwashiorkor em crianças, sendo eles o desmame recente, as infecções e problemas familiares e sociais. A fisiopatologia da doença, como eu falei, é marcada pela redução de proteínas, principalmente hipoalbuminemia, que culmina na redução da pressão coloidosmótica do sangue, levando a um aumento, favorecimento da pressão hidrostática. Esse fenômeno leva ao deslocamento do fluido do meio intravascular em direção ao interstício. Esse fenômeno leva tanto à depressão de volume quanto ao edema, que é o que marca a doença. A apresentação da síndrome pode ser em forma de edema de aspecto ascendente, atrofia muscular importante, distensão abdominal com hepatomegalia e ou dilatação de alças intestinais, apatia, retardamento no crescimento, quando falamos de crianças, e alterações de pele de anexos, como cabelos secos, quebradiços, hipopigmentados, que é o que nós chamamos de sinal da bandeira, unhas finas, lesões de pele, de mucosas, faces em lua pelo edema e retenção de tecido adiposo no subcutâneo. A determinação da gravidade da desnutrição pela OMS, isso vale principalmente para crianças, é feita pela medição da circunferência do braço, pela relação altura e peso, pela presença de edema simétrico. Nos exames laboratoriais, podemos esperar hipoalbuminemia grave, redução das proteínas totais, distúrbios hidroeletrolíticos e alterações metabólicas. A síndrome de Kwashiorkor em adultos, como eu mencionei, é um evento raro que pode estar associado a cirurgias bariátricas com componente desabsortivo, como é o bypass gástrico em Y de Roux, a cirurgia de Whipple, a distúrbios alimentares como a bulimia e a quadros clínicos severos, como infecções associadas, sepse grave, doenças inflamatórias e traumas. Os pacientes adultos manifestam sinais e sintomas semelhantes àqueles pediátricos. Então, antes do relato de caso, é sempre importante lembrar que para a confecção do mesmo é imprescindível o consentimento da paciente, sendo o mesmo devidamente obtido através da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Então, na anamnese, identificação da paciente ALCS, 29 anos, sexo feminino, melanodérmica, lavradora e casada, com queixa principal de edema. Na história da moléstia atual, foi admitida em serviço hospitalar apresentando ascite leve, edema periorbital e de membros inferiores, ambos bilateralmente. Durante a anamnese, a paciente se mostrava apática, com humor deprimido, pouco cooperativa e muito chorosa. Ela diz que vem se alimentando pouco por via oral e que retornou com consumo inveterado de álcool, que ela não soube quantificar, e que por isso não tem se alimentado corretamente. Ela menciona também a prática de vômitos pós-alimentares provocados pelo menos 2 vezes ao dia e com exteriorização de raias de sangue. Ela revela que não está tomando as medicações psiquiátricas e nem os suplementos receitados em suas últimas consultas ambulatoriais. Intercorreu durante o plantão do dia anterior com tentativa de autoextermínio, recebendo atendimento e medicações após o ocorrido. Nossa história patológica pregressa, ela possui uma hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, pré-diabetes, transtorno afetivo bipolar em tratamento irregular, esteatose hepática, 3 cesarianas e a cirurgia bariátrica, que é o bypass gástrico em Y de Roux, feito em fevereiro de 2020 e que intercorreu no pós-operatório com disfagia para alimentos sólidos devido à estenose importante da junção esôfago-gástrica. A mesma foi tratada com dilatação endoscópica no dia 27/5 do mesmo ano e a paciente evoluiu bem e permaneceu em acompanhamento no ambulatório de obesidade cirúrgica. A mesma também possui 6 internações prévias por quadros de desnutrição semelhantes ao quadro atual.
Nos medicamentos em uso, ela não soube relatar corretamente a posologia dos mesmos, mas faz uso de mirtazapina, quetiapina, olanzapina, carbonato de cálcio, sulfato ferroso e omeprazol. Tem alergia à morfina e nos hábitos de vida nega tabagismo. Não soube informar dados da história familiar e na história social mora com o marido com os filhos, relata inúmeros problemas familiares que contribuíram para a piora do quadro. Na anamnese especial, que foi dificultada pelo estado emocional da paciente, não havia alterações nos aparelhos gastrointestinal e nem no aparelho geniturinário. A paciente também revela estar extremamente ansiosa e deprimida. Ao exame físico, nos dados vitais, uma pressão arterial de 140 por 90, frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto. Na ectoscopia geral, apesar de lúcida e orientada no tempo e espaço, se apresentava em regular estado geral, chorosa e desidratada. Pele e anexos, mostrando cabelos finos e quebradiços, com presença de sinal da bandeira, faces em lua e edema periorbitário importante, 3 cruzes em 4, bilateralmente. Os aparelhos cardiovascular e respiratório sem alterações, o abdômen, manifestação de ascite leve, e nos membros inferiores, edema bilateral até a altura do quadril, com panturrilhas livres. Nas primeiras revisões laboratoriais foi demonstrada anemia, redução do hematócrito, elevação de aminotransferases e de enzimas canaliculares e redução importante de proteínas totais em 4,4 e de albumina 1,6, que foi dosada novamente 1,5. Desde o quadro clínico da paciente, as propostas terapêuticas, a primeira delas é a da nutrição, com uma dieta hiperproteica, 1 grama de proteína por quilo de peso por dia pela via oral. Se essa alternativa não suprisse a demanda da paciente, poderia ser avaliada a passagem de sonda nasoentérica ou punção de acesso para nutrição parenteral. A clínica médica fica, então, responsável pela otimização das medicações e vigilância clínica. A cirurgia geral tem uma proposta de cirurgia revisional da cirurgia bariátrica inicial, que é o que nós chamamos de degastrogastrectomia, após a otimização clínica da paciente. E a mesma ficaria em acompanhamento com endocrinologia, psiquiatria, psicologia, nutrologia e também a cirurgia geral. A paciente se mostrou resistente a algumas medidas, principalmente a passagem de sonda nasoentérica e a proposta de cirurgia revisional. Então, as condutas realizadas pela psiquiatria, instituição de algumas medicações, dentre elas o carbonato de lítio, que é a medicação indicada para tratamento do transtorno afetivo bipolar. A nutrologia, frente à recusa da paciente à passagem de sonda nasoentérica, instituiu nutrição parenteral associada à dieta via oral. A cirurgia mantém sua proposta de cirurgia revisional e a endocrinologia cuidou das demais demandas da paciente. Vamos então à discussão. A obesidade é um fenômeno altamente complexo em que os pacientes mantêm uma relação disfuncional entre alimentação e peso, mantendo um sistema de recompensa. As doenças psiquiátricas concomitantes são frequentes nesses pacientes, o que justifica a necessidade de um acompanhamento psiquiátrico e psicológico constante. As intervenções elas dependem da classificação da obesidade e podem ficar somente ali nas alterações dos hábitos de vida, que valem para todos, terapias farmacológicas ou mesmo a cirurgia bariátrica. Então, são indicações da cirurgia: o IMC acima de 40, o IMC acima de 35 associado a comorbidades e intratabilidade clínica. São contraindicações pacientes adictos, viciados em álcool e outras drogas, portadores de doenças que oferecem maior risco cirúrgico e a presença de doenças psiquiátricas, sendo essa contraindicação possuidora de ressalvas. Dentre as técnicas cirúrgicas, nós temos as restritivas, as desabsortivas e as mistas, que combinam componentes das restritivas e das desabsortivas. As técnicas que possuem componente desabsortivo promovem um desvio intestinal para redução da absorção de nutrientes. Entre elas está o bypass gástrico em Y de Roux. A gastrogastrectomia é justamente a proposição de uma cirurgia de revisão da cirurgia bariátrica inicial. O objetivo dela é constatar se a cirurgia se mantém anatomicamente intacta. Ela possui indicação quando ocorrem complicações pós-cirurgia inicial que não conseguem ser manejadas clinicamente. E nesses procedimentos, nós podemos fazer ressecções de segmentos, lise de aderências e confecção de novas anastomoses. Quando nós comparamos as complicações da degastrogastrectomia com as cirurgias iniciais, a cirurgia de revisão possui mais complicações
da operação quando comparadas às cirurgias bariátricas iniciais. Então, nós temos que ponderar as indicações para cada paciente. As doenças psiquiátricas não são contraindicações absolutas para cirurgias bariátricas, desde que a doença esteja controlada. Nós temos como atestar a remissão ou o controle da doença somente através do acompanhamento psiquiátrico e psicológico do paciente. As atualizações achados recentes na literatura sugerem que, apesar da perda de peso importante e do manejo das comorbidades após a cirurgia bariátrica, inúmeros pacientes persistem com distúrbios psiquiátricos e da relação disfuncional do indivíduo com o seu próprio corpo. Portanto, justifica-se que o acompanhamento psicológico a longo prazo é extremamente importante para esses pacientes, evitando desfechos desfavoráveis e o surgimento de outros transtornos. A insatisfação corporal e as expectativas para grandes perdas ponderais são muito maiores nos pacientes que passaram por cirurgias quando comparados àqueles que não fizeram cirurgia alguma. E os maiores índices de ideação suicida, de abuso de álcool e drogas também são maiores nos pacientes submetidos à cirurgia, justificando novamente a necessidade e essencialidade do acompanhamento psiquiátrico e psicológico dos mesmos. A cirurgia bariátrica é o método mais efetivo para a perda de peso rápida nos pacientes obesos, mas sem um acompanhamento psicológico pode favorecer desfechos desfavoráveis para o nosso paciente. Então, na evolução, uma paciente obesa que, em conjunto da obesidade, possuía um transtorno bipolar em tratamento irregular, que aparentava uma aparente remissão. Então, a cirurgia bariátrica foi indicada, foi realizada, a paciente intercorreu com complicações pós-cirúrgicas que podem acontecer e acabou desenvolvendo outros transtornos, no caso a bulimia, e voltou a utilizar álcool em quantidades exorbitantes. Essa prática e o novo transtorno culminaram na desnutrição profunda e no desenvolvimento da síndrome de Kwashiorkor, que justifica a má condição clínica que a paciente se encontra hoje. Então, na conclusão, podemos concluir que a síndrome de Kwashiorkor é um desfecho possível no pós-operatório tardio de cirurgias bariátricas e que devemos ter atenção redobrada aos pacientes que realmente possuem indicação. O acompanhamento psicológico e psiquiátrico, tanto pré-operatório quanto pós-operatório tardio, é essencial para garantir o bem-estar clínico, mental e social desses pacientes, principalmente porque são submetidos a procedimentos de grande porte e com grandes mudanças em sua vida. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.